Fala, investidor e investidora! Será que compensa começar a investir esse ano? Quando é o melhor momento para começar? Essa deve ser alguma das suas dúvidas, principalmente se você está começando a investir agora ou pretende começar. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você me ajudar. Curta esse vídeo, segue o canal e compartilhe com quem você sabe que precisa desse conteúdo. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Meu nome é Rafael Rodrigues, sou assessor de investimentos, planejador financeiro e o objetivo do meu trabalho é te ajudar a ter mais tranquilidade financeira. Portanto, hoje você vai aprender o atual cenário de juros e bolsa, não só aqui, mas lá fora também. Segundo, quando identificar um bom momento para começar a investir. E terceiro, qual é o melhor momento? Portanto, o primeiro tópico, o atual cenário de juros e bolsa. Eu vou falar um pouco aqui do nosso país e um pouco lá fora. O atual cenário, se a gente for olhar para juros, que é a taxa Selic, hoje a taxa Selic está em 13,75%, ou seja, está quase 14%. Isso significa que aqueles investimentos em renda fixa, aqueles investimentos mais conservadores, por exemplo, o Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais conservador do nosso país, está pagando quase 14% ao ano. Em compensação, por os juros estar num patamar muito alto, a bolsa está em baixa. Então, se você for investir na renda variável, ações, por exemplo, ela vai estar mais em baixa. E por que isso acontece? Quando o juros sobe, a bolsa acaba caindo. E por quê? Porque as pessoas preferem, a grande maioria dos investidores preferem sair ali das ações, tem mais risco, está oscilando, e ir para a renda fixa que está pagando quase 14%. Isso é uma dinâmica que acaba acontecendo no mercado quando o juros sobe. E por que os juros, não só aqui no nosso país, mas lá fora também estão mais altos? Principalmente, um dos fatores que levou ali ao juros ter que subir agora foi o Covid-19. Por quê? Covid-19, lá quando estava a pandemia e tudo mais, os países tiveram que descer bastante os juros para a economia não parar. E aí isso levou o aumento da inflação e tudo mais. E aí, para conter o aumento dos preços agora, os países começaram a subir os juros. E por que sobe os juros? Quando o país sobe os juros, a atividade econômica diminui. A atividade econômica diminuindo, os preços começam a diminuir. Um ponto positivo é que, principalmente aqui no nosso país, a inflação começou a desacelerar, os preços começaram a desacelerar e, consequentemente, a inflação. Isso é bom porque a gente começa a ver um horizonte positivo, um horizonte que talvez nesse ano ou no próximo os juros já começam a diminuir. Juros caindo, o que vai acontecer? A renda fixa vai começar a pagar menos, porque os juros vai estar menor, e aí a bolsa começa a subir. Essa é basicamente, de uma forma simples, a dinâmica do mercado. Agora que você entendeu o cenário da renda fixa, da renda variável, como que funciona a dinâmica do mercado, eu vou separar essa parte em duas partes, Falar um pouco de renda fixa e falar um pouco de renda variável. Pensa comigo, se o juros sobe, que é o atual cenário, a renda fixa começa a pagar uma rentabilidade melhor, como eu expliquei anteriormente. Então, se você está começando a investir agora, quer dizer que você ainda está fazendo a sua reserva, a reserva de emergência. Eu gosto de chamar de reserva da tranquilidade financeira, mas isso é conteúdo para o próximo vídeo. Para você criar essa reserva, você precisa procurar um investimento conservador, com alta liquidez, ou seja, a qualquer momento você tirar, e melhor do que a poupança. Um exemplo é o Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador que a gente tem no país. O Tesouro Selic, ele é atrelado à taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 13,75, você recebe aproximadamente isso. Então, para aquele investidor que está começando, os juros altos é interessante, porque você está investindo, fazendo a sua reserva, começando a dar os primeiros passos, e está recebendo uma rentabilidade interessante. Agora, se você é aquele investidor que já tem seus investimentos, já investe há algum tempo, tem renda fixa e tem renda variável, é um ano interessante também, porque pensa comigo, se os juros estão altos, quase 14%, isso significa que a bolsa está em baixa. E se a bolsa está em baixa, isso significa que você consegue comprar boas empresas num preço barato, num preço descontado. E se você está comprando agora,
quando os juros começar a diminuir, a bolsa começa a subir, porque os investidores vão ver ali a renda fixa pagando menos e vai querer migrar ali para as ações, para a renda variável. E se você está aproveitando agora, você está comprando num cenário onde a maioria das pessoas não estão dispostas a arriscar. Essa dinâmica que eu te expliquei aqui é a dinâmica lógica, né? Se o juro sobe, a bolsa cai. Então, certo, se você tem perfil, é aproveitar a bolsa em baixa. Só que na prática não acontece isso. Eu sei porque eu atendo os meus clientes na assessoria e a maior dificuldade é que na hora que a bolsa cai, a pessoa investir na baixa. A maioria das pessoas fazem o quê? Se a bolsa cai e a renda fixa começa a pagar uma rentabilidade maior, porque o juro subiu, as pessoas querem vender as ações para colocar na renda fixa. Mas, pensa comigo, se o juro subiu, a bolsa caiu e você tem perfil, é a hora de investir em renda variável. Lembrando, você, independente do cenário, é interessante ter renda fixa, ter renda variável, mas o grande problema que eu vejo é as pessoas quererem migrar ali quase 100% para a renda fixa, porque os juros estão altos. Isso não vai permanecer por muito tempo. E se você fez essa migração, quando a bolsa começar a subir, você vai querer investir. E às vezes pode ser tarde demais. Eu separei uma frase aqui do grande investidor Warren Buffett, que ele fala assim: a maioria das pessoas se interessa por ações quando todo mundo também se interessa. A hora de se interessar é quando ninguém mais está. Você não pode comprar o que é popular e achar que está fazendo certo com seus investimentos. Ou seja, quando todo mundo começar a falar de bolsa, de ações, é porque a bolsa já subiu. A gente não consegue acertar o timing certo. Ou seja, se todo mundo está falando de ações, de bolsa e tudo mais, isso significa que a bolsa já subiu. O melhor momento para você se interessar é quando ninguém está disposto a arriscar. Por quê? Assim você consegue comprar boas empresas em um preço descontado. E aí a gente pode ir para o próximo tópico. Qual que é o melhor momento? Todo mundo me pergunta isso. Rafael, qual que é o melhor momento para eu começar, para eu investir em ações, por exemplo? Enfim, para eu dar os meus primeiros passos. E a minha resposta para isso é: não existe ali o melhor momento, o time certo. O que você tem que fazer? Vou dar um exemplo aqui. Se a renda fixa hoje está pagando juros, é uma rentabilidade alta, porque os juros estão altos, isso significa que a bolsa está em baixa. O certo é você ter uma carteira diversificada, tanto em renda fixa, quanto em renda variável, quanto em investimentos internacionais. Mas se a bolsa está em baixa e você pretende começar, é o melhor momento. Só que você não vai investir 100% já em bolsa. Não. Se você identificou que quer ter, por exemplo, 10% em ações, não coloca os 10% agora. Você pode ir por 1% todos os meses, enfim. Ao invés de querer aproveitar o melhor momento, faça investimentos todos os meses. Porque você investindo todos os meses, você está comprando todos os meses uma ação que você tem interesse de ficar por longo prazo. Assim, você vai aproveitar todos os cenários. Se a bolsa cair, você vai estar comprando. E na hora que a bolsa subir, você vai estar bem posicionado. Então, em resumo, ninguém consegue acertar o time certo, o melhor momento para começar. O que você tem que fazer é diversificar seus investimentos. E se for investir em ações, se for o seu perfil, é você fazer isso todos os meses, para aproveitar todos os cenários. Agora que você ficou até o final, você pode baixar esse material em PDF. Baixe esse material e estude mais. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. E deixa aqui também alguma sugestão para os próximos. Muito obrigado e até a próxima.